E aí, como é que vocês estão? Bom demais? Olha, mais uma etapa, né? Mais uma aula. E nessa aula eu estou indo direto ao ponto porque tem que ser rápido, as pessoas hoje têm pouco tempo. E eu quero contar a história da Mariana. E a partir da história da Mariana, eu vou colocar 4 pontos aqui que são fundamentais para conquistar aquilo que se quer. Então vamos lá, vamos para a história. Qual que é a história da Mariana, que não é tão diferente da história de tanta gente assim? A Mariana ela tinha uma vida difícil com a família. Difícil não financeira, ela tinha uma vida difícil do ponto de vista da convivência. Para ela era difícil conviver. Então ela achava que a mãe era muito chata com ela e achava que o pai estava sempre do lado da mãe, que o pai era muito exigente. E a Mariana começou a ter um namoro mais sério, um namoro mais firme. E num dado momento deu aquela pressa, ela se encantou com o rapaz gostava dela, um cara bacana, trabalhador. E rapidamente eles noivaram, casaram, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui da Mariana, né, e eu estou olhando no livro porque o livro ele é fundamental, eu quero ser muito fiel a esse processo de crescimento nosso. E aí, quando ela casa, ela tomou uma decisão baseada numa referência. Ela não estava feliz na casa dos pais, ela queria ter a casa dela, a referência dela, e, e era isso. Mas o que ela não contava, o que ela não tinha se preparado, é que a vida de esposa, né, aquela vida de estar em casa, ela estudava, mas o marido trabalhava o dia inteiro, ela não tinha um emprego. Então ela começou a cuidar das tarefas de casa, tarefas essas que ela não gostava muito. E ela imaginou que ia ter um conto de fadas, que aquele namoro noivado em que ela tinha uma presença muito grande, né, do namorado depois do noivo, ia ser constante, mas não é, o cara tinha que trabalhar o dia inteiro. E aí veio o primeiro baque. Então, naquele primeiro momento, né, esse primeiro impulso, essa primeira etapa, é resolver o que está te incomodando. O que estava incomodando a vida da Mariana? Estar na casa dos pais. Então ela se organiza com um rapaz, ela passa pelo noivado, ela vai para o casamento e de repente ela ainda não está feliz. E aí, essa primeira etapa é só a primeira etapa. Porque é o seguinte, se a gente não tiver consciência de que depois que você toma a decisão, a gente tem que se manter firme. Firme. Tomou a decisão, como diria minha avó, agora aguenta. Agora aguenta. O Braz, mas você não está falando justamente que aquilo que nos incomoda, sim, mas o incômodo primeiro era estar junto dos pais. Ela encontrou uma pessoa boa que ela considerou suficientemente, né, preparada para ser o marido, talvez futuramente o pai de seus filhos, mas aquilo também de repente não estava legal, porque ele não estava em casa o dia todo, ela passou a ter que fazer comida, ela passou a ter que arrumar a casa. Quer dizer, de repente aquele sonho que ela teve daquela liberdade da casa dos pais não era do jeito que ela imaginava. Mas entenda, nós temos que alinhar o sonho com a realidade e todos os dias ir fazendo as modificações necessárias. As coisas não são tal e qual nós sonhamos, nós nos adaptamos. E aí, a segunda etapa é justamente a frustração. Por quê? Porque ela pensou que ia ser um mar de rosas, né? Bom, agora eu vou ter a minha casa, eu tenho o meu marido e agora vai ser tudo do meu jeito. E a verdade é que não é fácil, porque lá na casa dela que ela reclamava, quando ela tinha fome, ela ia abrir a geladeira. Quem fazia a compra era a mãe dela. Quem pagava as contas era o pai. E aí, de repente, nesse novo, né, jeito de ser, agora ela é uma mulher casada, a responsabilidade era dela. Não dava para voltar para trás.
sabe? De repente ela tinha muita liberdade, mas essa liberdade vinha acompanhada daquela sensação de a roupa limpa é minha responsabilidade, a casa limpa é minha responsabilidade. O marido chegava, né, e às vezes ele chegava mais tarde, né, cansado, porque as contas do casamento estavam ali, era casa para terminar de pagar, eram móveis para terminar de pagar, e o cara pegou mais serviço. Então aquele sonho de que eles iam ser aquele casalzinho romântico, né, assistindo televisão e Netflix comendo pipoca, não foi da maneira que ela imaginou. Ao mesmo tempo, entra na terceira etapa, que é o luto. E o que é o luto? É porque ela olha para essa vida nova que ela não está entendendo e, ao mesmo tempo, ela não tem como voltar para trás. Ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. Repare que quando uma pessoa, por exemplo, né? Isso existe hoje ainda nas ordens carmelitas. A moça entra, né, para ser uma carmelita, ou seja, uma freira enclausurada, e ela se chama, por exemplo, Joana. Quando ela passa, de fato, né, a ser uma consagrada, o nome dela vai ser outro. Que ela escolha, por exemplo, Maria do Imaculado Coração de Jesus, Maria do Sagrado Coração de Jesus. E por que muda esse nome? A mudança de nomes quer dizer o seguinte, ó, a vida para trás não existe mais. É uma nova vida, é uma nova história, é aquela responsabilidade que eu assumi de agora em diante. Então, é fácil? Não, mas essa morte para o passado, esse luto daquilo que eu não tenho mais, ele é importantíssimo porque eu vou olhar agora a minha história, as minhas decisões. Eu vou viver com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Eu conheci pessoas que passaram tanta vontade de um casamento, por exemplo, mas ela ficou tão preocupada com o que os outros iriam pensar que ela acabou ficando sozinha. Ela tinha tanto medo de ter que assumir uma responsabilidade de uma casa, de ser pai, de ser mãe, que preferiu ficar solteiro. Porque se a gente for pensar demais o que pode dar errado, você vai só ficar pensando e não vai agir para a vida. Você não vai ir aonde você tem que ir. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É claro que a gente tem que ser prudente, é claro que você tem que avaliar, mas vamos pensar na Mariana. Ela queria sair de casa, saiu. Ela pensou que ia ser um mar de rosas. Não era. Mas não tinha um problema verdadeiro ali. O problema estava só na cabeça dela porque ela tinha idealizado alguma coisa que não era real. E aí começa a quarta etapa, que é o quê? Da certeza. É quando ela tem a plena consciência que a decisão dela está tomada e que ela vai continuar em frente. Então, quando ela percebe que, opa, eu posso ser uma esposa melhor, eu vou ser parceira do meu marido, a gente vai se organizar e no final de semana a gente vai começar a passear e quando for preciso ele me ajuda na casa. E se de repente não der certo, a gente vai se reorganizar, talvez numa casa menor. Mas, ou seja, ela entendeu que para ela manter aquele casamento, ela precisava de coragem, de determinação. E isso vale para uma empresa, isso vale para um curso, para uma pós-graduação, isso vale para o negócio novo que você está abrindo. Se não tiver coragem e determinação, não vai. Porque a ideia que nós imaginamos muitas vezes é que você vai abrir uma empresa e todos os clientes vão vir de uma vez. Não vão, você vai ter que correr atrás. Você vai começar uma relação, um casamento, e de repente vai ser tudo perfeito porque vocês combinaram. E de repente a realidade se impõe sobre aquilo que foi planejado. A realidade se impõe. De repente é um desemprego, de repente é uma doença, de repente é alguma coisa que acontece, tudo muda. Mas se eu tiver clareza para onde eu quero ir, de onde eu quero chegar, eu chego. Pensa nisso. Não desista. Se a decisão está tomada, vá em frente.
Se a decisão foi clara e não é isso que eu quero para minha vida, então bora. Viver é bom, vale a pena e pode ser ainda melhor quando eu não desisto. Grande abraço, pense nisso, fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade, nossa próxima aula. E precisando falar comigo, 9226 4172, esse telefone só atende pelo WhatsApp. Deixa lá a sua dúvida, pergunta, marque a palestra, curso, a mentoria, aquilo que você estiver precisando. Fica com Deus, tudo de bom sempre.